Vamos lá, pessoal, agora uma questão aqui da PUC Campinas, do último vestibular que teve. Eu estou gravando no começo de 2022 esse vídeo. É a primeira questão de biologia da prova. Olha só, a colonização do ambiente terrestre pelos vertebrados teve início no período Devoniano, há mais de 350 milhões de anos. No entanto, a independência da água foi conquistada posteriormente, E aí tem as alternativas. É uma questão bem interessante, recorrente esse tipo de pergunta: quando que os animais conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, tá? Qual a característica e qual o grupo? E aí a gente vai ver que todas essas características listadas, elas são importantes para o sucesso no ambiente terrestre, né? Então, ó, letra A, o desenvolvimento de locomoção tetrápode. Então, andar por quatro patas, né? Os tetrápodes. Lógico que é fundamental para me locomover no ambiente terrestre, ao contrário de nadadeiras, por exemplo, no ambiente aquático. A evolução de pulmões para trocas gasosas. As brânquias fazem as trocas gasosas ou retiram oxigênio da água e os pulmões do ar. Então, outra característica muito importante para esse desenvolvimento. A excreção principalmente composta por ureia, né? Os peixes ósseos, eles excretam as excretas nitrogenadas, eles liberam as excretas nitrogenadas na forma de amônia. Só que a amônia é muito tóxica. Então, para liberar a amônia, precisa de muita água ali com a amônia dissolvida. No caso da ureia, é muito mais eficiente para o ambiente que está fora da água. Para o ambiente terrestre, é muito mais eficiente eu eliminar a ureia. Então, também é uma característica importante. Letra D, o aparecimento da fecundação interna. Vou dar o exemplo mais clássico, os sapos. Quando os sapos estão na água, eles fazem a fecundação externa. Os peixes também, os peixes ossos, né? Alguns tubarões fazem a fecundação interna. Vou usar o exemplo mais clássico, que são os sapos. E tem várias fotos em livros de biologia. Então, o macho e a fêmea ficam com a cloaca muito perto uma da outra, liberando ali os espermatozoides e os óvulos dentro da água, e lá é que eles se encontram. Então, a fecundação é externa. Não dá para eu fazer isso fora da água. Como é que eu vou lançar espermatozoides e óvulos fora da água, né? Primeiro, que não tem água para eles se locomoverem. Segundo, que eles vão ressecar e morrer, não vão se encontrar. Então, eu preciso, como um mecanismo adaptativo, de uma fecundação interna. Eu preciso que geralmente o macho tenha uma estrutura que injete, que coloque os espermatozoides dentro da fêmea. Essa estrutura é o pênis. Também é uma característica muito importante. Mas aqui ele fala a independência da água foi conquistada posteriormente então qual que é o passo evolutivo aí, a estrutura que dá independência total. Agora os organismos não precisam mais voltar para a água, nem para se locomover, nem para respirar, nem para excretar, liberar suas excretas nitrogenadas, nem para se reproduzir. Que aí é a letra certa desse exercício, o surgimento do ovo amniótico. Agora, o organismo, então, ele botou um ovo lá fora da água, né? Colocou o ovo no ambiente terrestre. Então, o ovo amniótico, ele vai proteger, o amnion vai proteger o embrião, é uma estrutura que protege o embrião contra o ressecamento. Então, agora ele não vai mais, esse embrião, perder água para o ambiente, por exemplo, com um ovo de um peixe, por exemplo, que ele não tem o amnion e não tem casca, né? A casca protege também o embrião de perder água, então ele consegue se desenvolver para depois sair do ovo. Então, a característica e o surgimento do ovo amniótico, todos os amniotas, né, a partir dos répteis. Também é perguntado muito qual grupo que conquistou definitivamente o ambiente aquático. Então, aí na ordem a gente teria os anfíbios, eles ainda fazem fecundação externa, então eles precisam da água para se reproduzir, e os répteis já fazem fecundação interna e produzem o ovo amniótico com casca, que assim pode ser botado e conquista a independência definitiva da água, tá? Uma questão bem importante, que é um tipo de questão que cai bastante na PUC Campinas. Um abraço e até a próxima.